Olá pessoal, nesse vídeo eu vou resolver os exercícios 1, 2 e 3 do Klein em primeira edição do capítulo 6. Então no primeiro exemplo ele pede para demonstrarmos os mecanismos envolvidos dessas duas reações de redução. No primeiro nós temos a redução de uma cetona pelo boro hidrito de sódio, onde os elétrons da ligação H hidrogênio-boro são transferidos para o carbono carbonílico. Uma observação é que nós não podemos desenhar uma flecha saindo do boro, por mais que ele tenha uma carga negativa. Isso ocorre porque o boro ele não possui um par de elétrons livres. Portanto, os elétrons eles são advindos da ligação hidrogênio e boro. Após isso, nós temos a formação do nosso alcóxido, que será protonado, nesse caso, ou pelo etanol ou pela água, formando o nosso álcool. Uma outra observação é que o boro hidrito de sódio ele é um grupo redutor seletivo, ou seja, ele consegue reduzir cetonas e aldeídos, mas ele não consegue reduzir grupos funcionais menos reativos do que cetonas e aldeídos. Então, por exemplo, se nós tivéssemos nessa ciclobutanona um éster, na hora que a gente adiciona o boro hidrito de sódio, vai haver apenas a redução da cetona e o éster vai permanecer intacto. Dito isso, agora na segunda parte, nós temos um aldeído que será reduzido por um organometálico, nesse caso é um organolítio. Então, o mesmo que ocorre com o boro hidrito de sódio acontece aqui no hidreto de alumínio-lítio. Os elétrons advêm da ligação hidrogênio-alumínio. Como o hidreto de alumínio-lítio é um composto extremamente reativo, a sua reação é muito exotérmica. Quando a gente trabalha com esse composto, geralmente é feito um banho de gelo seco a menos 78 graus Celsius para poder controlar a reação. E esse composto ele não pode estar na presença de um solvente prótico. Por quê? Porque quando um organometálico entra em contato com algum solvente prótico ou com alguma fonte de próton, ele rapidamente vai ser protonado e vai ser formado um alcano. Então a gente perde o nosso organometálico. Então como que essa reação ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer em duas etapas, sendo a primeira etapa nós vamos adicionar o nosso organometálico na solução de aldeído. E quando todo organometálico reagir, agora que nós não temos mais organometálico, nós podemos adicionar uma fonte de prótons, que será uma segunda etapa, também chamada de um workup ácido, para que nós tenhamos essa fonte de próton para protonar o alcóxido e assim formarmos o produto desejado. Quando nós estamos trabalhando com organometálico, também vai haver uma nova formação de uma ligação carbono-carbono, que está destacada aqui em preto. Com isso a gente termina o primeiro exercício, e no segundo exercício ele nos pergunta por que a ciclopropanona existe como na forma de hidrato, mas o 2-hidroxietanol não existe como um inecetal. Então o que acontece? O 2-hidroxietanol é uma molécula acíclica, onde nós podemos fazer duas observações. Se ele fosse hidratado, os acetais eles podem fazer uma ciclização para se estabilizar. Só que nesse caso, veja que os substituintes estão o mais afastado possível, pela molécula ser acíclica. Como nós temos aqui um carbono sp2, esses substituintes encontram-se aproximadamente 120 graus afastados entre si. E ao ser hidratado, esse 2-hidroxietanol ele vai ser reibridizado para sp3. Portanto, seus ângulos internos vão ser de aproximadamente 109 graus. Com isso, os seus substituintes que antes estavam afastados 120 graus, agora vão estar afastados 109 graus, ou seja, houve uma aproximação de 11 graus. Agora, esses substituintes estão mais próximos e com isso haverá um maior impedimento estérico e repulsão entre as suas nuvens eletrônicas. Isso desestabiliza muito o composto. Além disso, o composto, ele, pelo livro aqui, pelo exercício, fala que ele formaria um ciclo.
Então, ao formar um ciclo, vai ter um grande tensionamento, porque nós temos aqui a formação de um ciclo de 3 membros, com os ângulos internos de aproximadamente 60 graus, que é o triângulo equilátero regular. Portanto, as ligações, os substituintes hibridizados sp3 com ângulos de 109 graus, terão que se tensionar aproximadamente 49 graus para poder equiparar com um ângulo interno de 60 graus desse M-acetal. Então nós temos aqui dois grandes problemas. A hidratação faz com que o ângulo passe de 120 para 109 graus e a ciclização faz com que haja um tensionamento ainda maior. Por isso que essa reação ela não ocorre. Agora, no caso da ciclopropanona, essa molécula ela já existe nessa forma tensionada. Ou seja, esse ângulo, esse carbono hibridizado sp2 com ângulos internos de 120 graus, ele tem que sair da planaridade aproximadamente 60 graus para poder se equiparar com os ângulos internos desse triângulo. Então nós temos um tensionamento de 60 graus. Só que quando ele é reibridizado, ele vai ser hibridizado para sp3. Agora os seus ângulos internos são de 109 graus. E para que esse ângulo se aproxime do ângulo interno do triângulo, agora ele tem que ser tensionado apenas 49 graus. Ou seja, há uma liberação de tensionamento, nesse caso, de 11 graus. Portanto, a sua hidratação ela é muito favorável. E, de fato, a ciclopropanona, a ciclobutanona, são eletrófilos extremamente reativos. Então, só fazendo uma revisão breve, nessa reação da 2-hidroxietanol não ocorre porque há o tensionamento da formação do anel e, além disso, a reibridização faz com que os substituintes se aproximem. Nessa ciclopropanona, ela já é tensionada por si só, pois ela é assim. Então, quando há uma hidratação, há uma reibridização e uma liberação de 11 graus de tensionamento. Por isso que essa reação ela ocorre em água. Com isso, a gente termina o exercício 2 e vamos para o último exercício desse vídeo. Então, nesse terceiro exercício, ele pede para demonstrarmos o mecanismo envolvido na formação dessa cianhidrina. Portanto, aqui nós temos nossos dois reagentes, o cianeto de trimetilcilila e o nosso sal, cianeto de potássio, que vai ser a nossa fonte nucleofílica. Então, o sal, ao ser adicionado, ele vai entrar em equilíbrio, em solução, liberando os seus íons. Agora nós temos o nosso íon cianeto como fonte nucleofílica. Esse íon ele vai ser adicionado ao carbono carbonílico. E como ocorre essa adição? O Claydon explica muito bem isso. Ele fala que esse par eletrônico está no orbital HOMO, preenchido. E ao se aproximar do carbono carbonílico, ele vai preencher os orbitais vazios pi antiligantes do carbono carbonílico. E o preenchimento de orbitais antiligantes gera o rompimento da ligação. Então, a ligação pi carbono e oxigênio é rompida e os elétrons dessa ligação passam para o oxigênio. Com isso, nós temos a formação do nosso alcóxido nessa primeira etapa. E na segunda etapa, nós temos um excelente nucleófilo, que é o cianeto de trimetilcilila. Ele é um bom nucleófilo porque o silício ele é menos eletronegativo do que o carbono. Então, o carbono retira a densidade de carga negativa dele, tornando ele um melhor eletrófilo, aumentando a sua densidade de carga positiva. Só que, além disso, nós temos um duplo efeito indutivo aqui, porque o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, o nitrogênio vai retirar a densidade de carga negativa do carbono, tornando ele com uma maior densidade de carga positiva. Com isso, faz com que o carbono retira ainda mais densidade de carga negativa do silício, tornando ele ainda mais eletrofílico. Então, por isso que esse composto é um excelente eletrófilo. Então, pela diferença eletrostática que nós temos aqui uma alta densidade de carga negativa e uma alta densidade de carga positiva, os elétrons desse alcóxido
vão para o silício e assim nós formamos o nosso composto desejado. Com isso, eu termino esse primeiro vídeo e encontro vocês no próximo. Fiquem com Deus e até logo.